Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ivan, professor de Física, e nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre um livro muito agradável que fala sobre a história de vida de um vencedor do Prêmio Nobel de Física, tá? Que, na minha opinião, é um dos físicos, assim, nobelistas, assim, um dos mais divertidos e um físico que eu admiro muito, tá? Não só pela óbvia competência como cientista, tá? Que é o mínimo que você espera de um vencedor do Prêmio Nobel, mas também porque ele se caracteriza por ter uma ótima comunicação. Então é um excelente professor, é alguém que é bem recente, do século XX, então você consegue ver entrevistas no YouTube, e alguém que eu gosto bastante de ouvir, que é o Richard Feynman. Então, o livro que eu vou comentar aqui nesse vídeo, esse aqui tá meio estranho porque o verde ele some por conta do efeito do chroma key, tá? Mas esse livro aqui, você deve estar brincando, Sr. Feynman, tá? Ou o título original em inglês, né? You Must Be Joking, Mr. Feynman. Então, ele foi traduzido para o inglês, certo? E basicamente ele é uma coletânea de histórias da vida do Feynman, contadas por ele mesmo. Tá? E o título do livro vem de uma resposta de um conhecido do Feynman, né? Que sempre que ele contava as histórias, as peripécias, as aventuras, né? Ele sempre respondia com isso, né? You must be joking, Mr. Feynman. Tá? Então, realmente, a ideia é que você vá lá ouvindo ele contar as histórias da vida dele e você mesmo responda, né? Que realmente ele deve estar brincando. E realmente eu acho que esse é o tom que permeia todas as histórias do livro. As histórias vão desde ele contando a infância dele, tá? No colégio, ele aprendendo um pouco de matemática, ele aí se aventurando, querendo aprender mais, ele indo para a universidade, ele encontrando aí diversos professores, diversos colegas, irmandades lá nas universidades americanas, né? Ele começando a estudar, ele trabalhando, ele entrando em Los Alamos, tá? Ele participou do grupo, né, do projeto Manhattan que desenvolveu a bomba atômica, até depois ele se consolidando como um físico renomado, ganhando o prêmio Nobel, né? Ele até fala no capítulo que ele ganhou o prêmio Nobel porque o Alfred Nobel cometeu um grande erro em ter indicado ele, tá, em ter concedido esse prêmio para ele, né? Então, assim, tudo são várias brincadeiras que ele vai contando de forma muito bem humorada. Tá? Então, se você tem algum estigma que um físico é sempre essa coisa ranzinza, séria, sóbria, né? Realmente isso não combina nem um pouco com o Richard Feynman. Tá? Então, o Richard Feynman realmente é um contador de histórias, tá? De mão cheia, e alguém que realmente conta histórias. E esse aqui é um livro, gente, que realmente eu me deliciava enquanto eu lia. Tá? Então, realmente são ótimas histórias, certo? E realmente é um livro que eu ria, né, enquanto lia, certo? Então realmente fica uma dica para vocês lerem, tá? Eu vou comentar aqui um pouco sobre algumas histórias que me marcaram bastante e que, para alguns de vocês que estão em dúvida se vale a pena ou não ler, tá? Para incentivar vocês a leitura, tá? Quem tiver interesse já pode clicar aqui embaixo, que tem um linkzinho, e se você acessa, né, tem na Amazon a um ótimo preço, tá? E se você compra por aqui, você até me ajuda aí com comissãozinha na compra que você tem na Amazon, beleza? Então, se você tiver curiosidade sobre esse livro, tá? Não deixe de usar esse link que você ajuda o canal, tá bom? Então, algumas histórias interessantes, tá? Uma que eu achei muito interessante foi ele contando quando ele tinha uns 11, 12 anos, ele começou a mexer com eletrônica, tá? Então, eu já vi histórias similares de alguns físicos mais antigos, tá? Pessoal assim, já que tem uns 70 anos, por aí, os mais experientes estão perto de se aposentar. Realmente era uma coisa que era mais comum antigamente, tá? Até porque normalmente os rádios, eles eram até mais analógicos, então você abria lá, você conseguia ver os capacitores, os indutores, né? Ver qual que era o componente que precisava ser trocado. Então você vê que o Richard Feynman logo ali, na infância dele, já tinha um certo ímpeto a ver qual que era a lógica das coisas, né? Como é que as coisas funcionam. Tá? Então era legal ele contando essa história da infância dele. Não só essa história com eletrônico, mas outra que também achei bem curiosa. Quando ele estava aprendendo trigonometria, ele meio que aprendeu de forma autodidata. E antes de aprender a notação que a gente usa, né, de trigonometria, né, de seno de teta, cosseno de teta, tangente de teta, ele construiu a própria notação dele, que ele defende que é até muito melhor do que a notação convencional. Tá? Mas ele teve que conseguir conversar com outras pessoas e teve que usar a notação que a gente usa, né? De seno teta, cosseno teta, tangente, certo? Não levem tanto isso a sério, né? Eu sempre tenho a impressão que ele vai brincando um pouco com as coisas, né? Realmente é um grande brincalhão o Richard Feynman, certo? Mas me marcou bastante essa percepção, né? Quando ele entra na faculdade,
ele fala que ele entra numa sala de discussão de filosofia e estavam ali dos dois lados, né, os aristotélicos e os platonistas, né, vendo se o mundo das ideias ele existia de forma independente dos entes ou se existia nos entes. Eles estavam ali discutindo, ele fica perplexo, né? Ele fala assim, não, meu negócio realmente é exatos que esse pessoal está perguntando, está se questionando onde é que existem os universais. Tá? Então são coisas bem legais, né, que você vê realmente como é que um prêmio Nobel como Richard Feynman pensa. Tá? E para quem gosta de física, você tem capítulos de física valiosíssimos, né, como por exemplo ele conversando sobre os anos de trabalho em Los Alamos. Teve um filme muito recente que é o do Oppenheimer, que o Oppenheimer, vamos dizer, ele era o diretor científico, né, do projeto. Então o Richard Feynman nessa época ele era um jovem físico, tudo bem, subordinado a Oppenheimer, e ele conta lá como era trabalhar nesse projeto, né? E o que ele sentiu meio entediado, ele começou a brincar e testar os sistemas de segurança. Então ele via ali quem que tinha a chave de segurança mais frágil ou não, aprendeu a arrombar cofres. Então ele vai contando essa história, né, que tinha outro arrombador também, né? O título do capítulo é Arrombador reconhece arrombador, tá? Então ele tinha essa brincadeira de se distrair testando o sistema de segurança, né, das pessoas que deveriam então guardar as informações relativas ao projeto da bomba atômica, né, dos Estados Unidos. Então realmente é muito interessante esse capítulo também. Ele volta do projeto Los Alamos, ele fica um pouco chateado com a física, entediado, fala assim, o que eu vou fazer agora, né? Depois, agora que o Los Alamos acabou, a bomba acabou, o que eu vou fazer? E é um capítulo interessante, até parece que me identifiquei em certos momentos, né? Com essa coisa de você, por que eu estudo física, né? Por que física é interessante, né? Por que eu comecei a fazer isso? E às vezes, se você se envolve muito com física, né? Nessa questão mais, vamos dizer, vou entrar no meu mestrado, no meu doutorado, vou dar aula, e aquilo começa a virar um moedor de carne, aquela rotina pesada, né? Ele até chega no ponto que ele fala, não, acho que eu vou jogar tudo embora, vou fazer outra coisa. E de repente ele olha um frisbee voando. Tá? Ele olha o frisbee voando, ele vê que tem um movimento oscilatório, tá? Ele vai tentar calcular a dinâmica desse frisbee, vai tentar calcular isso aí, né? E mostra para um colega dele mais velho, né? E aí ele mostra toda aquela conta lá e fala assim, mas por que você está fazendo isso? Isso não dá paper, tá? E de fato, uma coisa que a gente não dá paper e uma série de muitas coisas não dão papers, tá? Não dão artigos, né? Mas nem por isso elas deixam de ter valor. Então ele vai te resgatar nessa coisa de, olha, a beleza da física está em você entender a natureza. E a natureza ela se expressa para você desde física nuclear, eletrodinâmica quântica, né, que foi o objeto do prêmio Nobel dele, e até um frisbee voando e apresentando um movimento aí de uma pequena oscilação. Então ele te leva, né, essa vontade, esse jeito, essa paixão que ele tem por física, tá? Isso aí transparece realmente na história que ele conta. Tudo bem? Bem, tem outra história muito legal, que também essa eu achei muito interessante. Um capítulo que ele fala que ele encontra um senhor com um ábaco. O ábaco é aquelas pedrinhas que se joga para lá e para cá, né? Você tem todo métodos para fazer cálculos muito sofisticados, né? Multiplicações, radiciações, exponenciações com um ábaco. E aí o Richard Feynman, ele encontra ele, começa a conversar, né? E ele entra numa disputa. Quem faz contas mais rápido? Tá? Se é o Richard Feynman, né, com papel e caneta, ou o senhor do ábaco. Tá? E aí na disputa, o Feynman percebe que ele tem uma desvantagem com o senhor do ábaco para cálculos mais simples. Tá? Então, realmente, com contas simples, por exemplo, somar, multiplicar, esse tipo de coisa, ele não consegue vencer o senhor com ábaco. Tá? Então, o Richard Feynman ele leva o terreno de disputa para contas muito sofisticadas, tá? Contas muito sofisticadas, tais que um cálculo exato, que é o que vai ser obtido com força bruta no ábaco, seja muito difícil, e um cálculo com estimativas, né, com métodos, vamos dizer, até heterodoxos, né, aproximativos, certo? Eles vão dar bons resultados. E aí o Richard Feynman leva o terreno de disputa para esse campo e ele ganha do senhor do ábaco. Tá? Ele ganha, vamos dizer, com aquele gostinho de, opa, eu sou muito bom.
e o que deixa a história contada ainda melhor, tá? Isso aí você consegue fazer uma reflexão, né, até no nosso mundo que a gente está vivendo agora com esse mundo de IA generativa, né? Então, o que vai ser o papel do homem frente a essa nova ferramenta, né? Então, olhando para esse capítulo, você é levado a pensar no seguinte, né? Que você não pode competir com a máquina no que ela é muito melhor que você. No caso, a máquina seria o ábaco, tá? O que ele sonhou com o ábaco. Então, você tem que, na hora de se destacar, de vencer a máquina, você tem que puxar a competição para o que você faz melhor do que ela, certo? Então, é algo para a gente refletir um pouco sobre essas questões também. E por último, já que eu sou brasileiro, né, muitos de vocês também são, o Richard Feynman também passou pelo Brasil e ele conta histórias que ele passou aqui no Brasil, né? Então ele passou histórias de carnaval, ele estava no hotel e como ele achava interessante a praia do Rio de Janeiro, as mulheres, o carnaval, né? O samba. Então ele gostava muito de música, ele desfilou numa escola de samba, enquanto ele trabalhava também do CBPF. Tá? Aqui no Brasil ele fez várias críticas muito famosas ao ensino de ciência aqui no Brasil, que na opinião dele, muitas delas eram simples memorização e não ensinavam nada. Ele também tem críticas de ensino, não só aqui no Brasil, mas também no próprio Estados Unidos. Então, em outro capítulo, ele fala também de uma época que ele participou do Conselho Educacional da Califórnia, avaliando livros didáticos. E ele fala que a grande maioria era muito ruim, tá? Então, era muito ruim, que ensinava coisas que eram absolutamente inúteis, que eram chatas, que não ensinavam a pensar matematicamente ou cientificamente, que às vezes emulavam um certo rigor e nas definições não tinham esse rigor, os exemplos não eram tão bons, certo? Para não dizer que eram bem ruins muitas vezes. E também a perplexidade dele com duas coisas, né? O fato que muitos membros desses conselhos educacionais não liam os livros, certo? E, por outro lado, muita gente das editoras, né, tentavam comprar indicações com base em presentes, tá? Então, realmente são coisas que eu não duvidaria que devem acontecer no Brasil, tá? Não só que comitês educacionais não levam tão a sério essas tarefas de selecionar livros didáticos, tá? Como também há grandes interesses, né, que uma vez que um livro desses é aceito, né, no Programa Nacional de Livro Didático, por exemplo, né, ele ganha uma tiragem de vendas extremamente grande. Então, realmente, é muito poder concentrado na mão de algumas pessoas que podem selecionar um livro em detrimento de outro. Tudo bem? Então, eu contei aqui algumas histórias, tá, de cabeça do que eu li, e faz mais de um ano que eu li esse livro, tá? Você só pode estar de brincadeira, Sr. Feynman. Então, gente, espero que, contando um pouco dessas histórias, tenha criado um gostinho aí do que mais existe dentro desse livro, tá? Então, realmente é uma recomendação de leitura muito boa. Gostei muito de ler. E queria que muitos de vocês que gostam de física, que gostam de estudos, tá? Ou mesmo que realmente gostam, não precisa nem gostar tanto de física, mas se você gostar de uma boa história, né, contada por alguém divertido, você vai gostar desse livro aqui. Ok, gente? Então fica mais uma recomendação, mais uma resenha de livro. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.